E aí, olá pessoal, estamos de volta com mais um programa, é o TRT das Gerais. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no TRT da terceira região. Confira comigo os destaques do dia. Portador de HIV vítima de discriminação é reintegrado ao trabalho e recebe indenização por danos morais. Projeto Escola Segura começa a ser ampliado em Belo Horizonte. E você já ouviu falar em CLT Flex? Engraçado, né? O termo está virando moda no mundo do trabalho e é bom ficar atento. No Encurtando Distâncias, vamos conhecer um pouco de Pedro Leopoldo. O município fica a 46 quilômetros de Belo Horizonte. E ainda, pedalando nas horas vagas, saúde e lazer, numa das regiões mais belas de BH. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Um portador de HIV perde o emprego por causa do preconceito. E mais uma vez o caso vai parar na Justiça do Trabalho. É o que você confere agora na reportagem de Lídia Duarte. Desde o início da epidemia, em 1980 até o ano passado, foram registrados no Brasil quase 610 mil casos de AIDS. Atualmente, ainda há mais casos da doença entre os homens do que entre as mulheres. Em 2010, chegou a 1,7 casos em homens para cada um em mulher. Mas essa diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Valdecir descobriu que era portador do vírus HIV há 22 anos. Desde então, passou a sofrer o preconceito, até mesmo no mercado de trabalho. A instituição onde eu trabalhava, uma escola católica, minha chefia descobriu que eu tinha o vírus HIV e foram me excluindo do ambiente de trabalho. O banheiro que eu usava era um banheiro separado, o copo que eu usava não eram as xícaras que todos usavam, era um copo descartável, e eu fui perdendo meu espaço no trabalho. Hoje, Valdecir é presidente de um grupo que apoia e ampara soropositivos em Belo Horizonte. A associação existe há 21 anos, atende por dia 200 pessoas, oferece alimentação, fisioterapia e até atividades físicas. De acordo com o presidente, a maior dificuldade enfrentada pelos portadores do vírus é conviver com preconceito. As pessoas continuam sofrendo muito com preconceito no local de trabalho. Não só pela dificuldade que a pessoa tem com o tratamento, mas pelo preconceito. Pelo preconceito que é resultado da falta de informação total dos colegas de trabalho, que quando descobrem que a pessoa tem o vírus HIV, vem os grandes julgamentos, né? É homossexual, é sujo, é profissional de sexo, e a pessoa acaba sendo excluída. Um caso de discriminação foi parar aqui na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Um funcionário foi dispensado após comunicar à empresa que era portador do HIV. Testemunhas afirmaram que depois que o empregado alegou que tinha o vírus, foi rebaixado de cargo e passou a exercer tarefas de menor importância. Segundo o relator do processo, a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de discriminação, inclusive no local de trabalho. Quando ele está trabalhando, produzindo, o empregador tem que tratá-lo como a lei determina, sem discriminação de qualquer natureza. A partir do momento em que ele exerce suas atividades normalmente, ele é dispensado, e essa dispensa se caracteriza como uma dispensa discriminatória, como foi o caso que nós estamos discutindo, essa dispensa é arbitrária e é vedada. Então a legislação, ela prevê a punição, inclusive essa por indenização por danos morais, que afetou ao íntimo da pessoa, que afetou a sua autoestima. Então há sim uma forma de se responsabilizar o empregador que age dessa forma discriminatória no local de trabalho. O TRT de Minas garantiu ao trabalhador o direito de reintegração no emprego e a empresa foi condenada ao pagamento de R$10 mil por danos morais. Gestores do programa Trabalho Seguro do TRT Minas aprovam o projeto da Escola do SESI em Belo Horizonte. O tema segurança agora faz parte do projeto pedagógico da instituição. Rampas e escadas emborrachadas, pilastras protegidas, câmeras que filmam tudo.
placas indicando a saída. Essa escola de Belo Horizonte sabe tudo sobre segurança. O projeto Escola Segura começou no ano passado, depois de uma parceria com o TRT Minas. Considerando o contexto atual do altíssimo número de acidentes no mercado de trabalho, é imprescindível a escola atuar num trabalho de prevenção. E a gente acredita que é pela educação que nós vamos conseguir implantar uma cultura e disseminar uma cultura de cuidados em relação à saúde e preservação da vida. Os alunos tiveram palestras, assistiram peças de teatro sobre segurança e também visitaram indústrias da região. Conhecimento guardado na memória. Eu aprendi que a gente deve colaborar também com as coisas da escola para poder melhorar a segurança. O que a gente aprende na escola, a gente sempre leva para a vida. Aprender sempre é uma boa alternativa para ser alguém na vida. O projeto Escola Segura foi desenvolvido em 35 escolas do SESI em Minas Gerais. A iniciativa deu tão certo que o programa agora serve como modelo para outras instituições de ensino do estado. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais veio até a escola conhecer as ações e estratégias desenvolvidas pelo projeto. A intenção é replicar esse projeto em 3 escolas estaduais localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a apresentação, os representantes do TRT Minas explicaram que incluir o tema saúde e segurança no trabalho dentro das escolas é uma meta do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes. Até agora, o tema já foi incluído no projeto pedagógico de pelo menos 10 instituições de ensino do país. Mais um passo na nossa caminhada de levar até as escolas, incluir nos programas dos alunos de primeiro, do nível médio e depois no nível superior, disciplinas de conteúdo de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho. É muito importante que cada um faça a sua parte, né, gente? E a campanha nacional de prevenção de acidentes no trabalho não para. Em Minas Gerais, o coordenador regional do programa é o desembargador Anemar Pereira do Amaral. E agora, o alerta de sempre: ter consciência dos riscos e não dispensar os equipamentos de segurança é fundamental. Roda aí o VT da campanha. Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. CLT Flex. Você sabe o que significa isso? Bem, o termo é relativamente novo, ainda desconhecido por muitos. Não existe no mundo jurídico, mas a expressão CLT Flex pegou e só traz desvantagens para o trabalhador. Então, cuidado, isso pode ser uma fraude. A companheira do trabalhador é a carteira de trabalho. Andréia foi a essa unidade do Cine em Belo Horizonte para fazer logo a dela e enfrentar o mercado. Agora, por enquanto, eu estou procurando um estágio, né? E para começar a fazer um estágio, você normalmente precisa da carteira de trabalho, é algo importante. Flávio Henrique, que está à procura de um emprego, sabe a importância da carteira de trabalho. Ela representa, sim, estabilidade, né? E além de ser um direito adquirido. Rio Betlana comemora um emprego com carteira assinada, que para ela representa um novo caminho. A carteira de trabalho é, acima de tudo, segurança. Na carteira de trabalho que são anotados todos os passos do trabalhador, documentados todos os direitos. Trabalhar com tudo certinho é bom, não é? Mas tem muita gente abrindo mão de colocar o salário real na carteira para receber mais, só que por fora. Isso tem até nome, CLT Flex, leis trabalhistas flexíveis. Mas será que isso pode? Não existe CLT Flex, existe uma legislação, uma CLT que deve ser aplicada a toda aquela pessoa que for empregado. Quase que a gente equivaleria a dizer que existem algumas legislações que a gente não precisa cumprir. A juíza do trabalho lembra que qualquer forma de flexibilizar a CLT
pode ser considerada fraude. É uma tentativa de reduzir a aplicabilidade dos direitos trabalhistas e ela não tem a aplicação legal, ela não tem espaço nenhum. E isso é mais uma das fraudes que o direito do trabalho e a legislação trabalhista enfrentam no decorrer da sua existência. E olha que a CLT Flex traz problemas para o trabalhador e para o empregador. Toda parcela que decorra do reconhecimento desse salário completo e não parcial, ele fica prejudicado. Em relação à empresa, isso caso venha a ser de conhecimento da Justiça e do Ministério Público do Trabalho, isso pode gerar ações individuais, coletivas pelo sindicato ou pelo Ministério Público e, claro, será dada ciência aos órgãos de fiscalização para que haja aplicação de multas, porque são vários os dispositivos legais que estão sendo descumpridos com esse tipo de conduta. Agora vamos levar você a Pedro Leopoldo, a cidade que fica pertinho aqui de Belo Horizonte, um dos primeiros municípios de Minas Gerais. Pedro Leopoldo está localizada na região metropolitana, a 46 quilômetros de Belo Horizonte. Os registros de ocupação humana são antigos, do século 17. A cidade cresceu às margens do Rio das Velhas. A principal fonte de economia é a indústria, que surgiu nas décadas de 50 e 70. Casarões históricos foram preservados. A Capela de Nossa Senhora do Rosário, em estilo barroco, foi uma das primeiras construídas no estado. Outro marco importante para a história do município foi a construção da estação ferroviária, em 1895. Pedro Leopoldo também é procurada pelo turismo, impulsionado pela Gruta da Lapa Vermelha e pelas cachoeiras. Entre as personalidades que nasceram na cidade estão o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, atual presidente do TST, e o médium Chico Xavier. A primeira vara do trabalho de Pedro Leopoldo foi criada em 1992, mas hoje já são 2 varas. A primeira conta com 10 servidores e a segunda com 12. Elas juntas recebem aproximadamente 5.400 processos por ano. No próximo bloco você confere notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. E ainda a importância do exame demissional, quando o trabalhador é dispensado. É só um instante de intervalo, voltamos já já, eu te espero. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Confira agora as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. O uso de uniforme contendo logomarca de outras empresas sem a autorização do empregado ou compensação financeira caracteriza violação ao direito de imagem do trabalhador. Assim se manifestou a 7ª turma do TRT de Minas ao julgar o recurso de um empregado que pediu indenização por trabalhar vestindo camisas com propaganda de grandes marcas de produtos eletrônicos sem receber nada pela publicidade. Segundo esclareceu o desembargador Marcelo Lamego Pertence, houve exploração indevida da imagem do reclamante, já que a empregadora não comprovou que o contrato previa a realização de propaganda para os fornecedores da empresa, ou seja, o trabalhador serviu como meio de divulgação da marca de terceiros, realizando tarefa para a qual não foi contratado, e isso caracteriza abuso de direito. A empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$10 mil. A revista de bolsas e pertences dos empregados no final da jornada faz parte do poder diretivo do empregador, mas há limitações. Esse tema foi abordado pelo juiz substituto Júlio Correia de Melo Neto no julgamento de uma ação recebida pela 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
Ficou comprovado no processo que todos os dias a trabalhadora tinha de abrir a bolsa na frente dos clientes da loja e dos demais empregados. O juiz concluiu que a empresa não agiu com a necessária cautela ao expor a empregada sempre como suspeita de algum delito. O juiz destacou ainda que no mundo tecnológico de hoje já existem sistemas mais modernos de proteção ao patrimônio da empresa. A empregadora foi condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais fixada em R$3.000. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Onus probandi. Você sabe o que significa isso? Já ouviu falar? A nossa equipe de reportagem foi em busca da resposta. Confira aí no quadro O que é isso? 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 Onus probandi. Onus probandi pode estar entrando dentro do trem, dentro do ônibus. É uma dívida? O que é isso? Ônus não é benefício? Não é? Você tá falando francês e eu não tô entendendo nada. Ônus quê? Tem a mesma ideia. O que é isso? O onus probandi é a possibilidade que a parte que está em juízo tem de produzir prova do que ela afirma. Vale dizer, se eu postulo em uma demanda determinado bem da vida, eu preciso fazer prova de que ele é meu. Eu preciso fazer prova de que houve lesão, a extensão da lesão. Então, todos esses valores são apreendidos ou compreendidos pelo juiz mediante esse exercício probatório. É uma situação jurídica onde as partes precisam disponibilizar para o magistrado esse acervo de provas. É com base nesse acervo de provas que ele formará o seu convencimento e fará o seu julgamento. Quando alguém começa um novo emprego, precisa fazer o exame admissional, não é verdade? E você sabia que para deixar o emprego também precisa fazer o exame? É o exame demissional. É bom ficar atento, confira na reportagem de Aline Dias. Checar a pressão arterial, fazer escuta pulmonar e do coração, verificar as articulações. Bruno não veio fazer esse check-up à toa. Ele acabou de conseguir uma vaga de emprego e, para ser contratado, precisa fazer o exame admissional. Não pode mentir na hora do exame, tem que ser verdadeiro. Se não bebe, não bebe, se não fuma, não fuma, né? E falar o que você faz. Porque tudo que você omitir vai ser prejudicial para você mesmo. Tudo certo com a saúde de Bruno. Assim como ele, várias pessoas fazem este exame todos os dias. A consulta varia de acordo com a função a ser desempenhada. Quem trabalha em ambientes com muita poeira, por exemplo, precisa fazer o teste de função pulmonar e até mesmo passar pelo raio-x. O exame admissional é importante pelo seguinte, a gente precisa saber se o funcionário ele está apto àquela função, se ele não possui nenhuma condição clínica que vai ser agravada pelaquela função. Dentro do exame ocupacional, a gente tem o exame clínico que todos devem fazer, no mínimo clínico. Dependendo do risco a que o funcionário está exposto, ele deve ser feito alguns exames complementares. O exame admissional é obrigatório para quem vai começar um novo emprego. Mas quando a pessoa quer sair do trabalho ou é mandada embora, ela precisa fazer também o exame demissional. Se na consulta for comprovado que o funcionário está com alguma doença relacionada ao trabalho, ele tem o direito de permanecer no emprego. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais julgou um processo em que o exame demissional foi realizado durante o aviso prévio. Mesmo o médico confirmando que o trabalhador estava doente, a empresa não quis mantê-lo no quadro de funcionários. A empresa fez uma anotação de término do contrato de trabalho que é indevida. Não poderia ter sido feita, porque ele não estava apto a ser dispensado.
O trabalhador conseguiu na Justiça o direito de continuar na empresa. A dispensa na carteira de trabalho foi anulada e ele passou a receber os benefícios da licença médica concedida pelo INSS. O exame demissional, ele é obrigatório para todo empregado que é dispensado. Isso está, a lei determina por uma garantia da integridade física do trabalhador e também da própria empresa. Que é uma garantia, a empresa não pode dispensar um empregado que esteja com problema de saúde, porque ele teria dificuldade de arrumar outro emprego. Se cria um problema social. Para encerrar o programa de hoje, no quadro Nas Horas Vagas, você vai ver como os servidores do TRT de Minas sabem aproveitar muito bem o tempo de folga. Hoje a nossa conversa vai ser na Lagoa da Pampulha, uma das regiões mais lindas de Belo Horizonte. Conhece? Nós vamos conversar com um servidor ciclista. Roda aí! Olá, seja bem-vindo ao Nas Horas Vagas, que hoje está em um dos cartões postais de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. E é neste espaço que muitos atletas utilizam para praticar o ciclismo. O nosso convidado de hoje é servidor da Justiça do Trabalho desde 2001, mas desde 2000 é ciclista. Você começou para perder peso, um peso ali que estava te incomodando, é isso? É verdade. Não só incomodando esteticamente, mas a gente começa a sentir um pouco, a gente começa a ficar mais preguiçoso, menos ágil. E aí assumi o compromisso comigo mesmo de pedalar, e pedalar todo dia. E acabou, por exemplo, há 3 semanas atrás, com a quebra de recorde de voltas no entorno da Pampulha, pelo 4º ano consecutivo, que eu e mais 2 colegas conseguimos completar 25 voltas aqui, num total de 456 quilômetros, em 12 horas e 50 de pedal. Na hora de pedalar na Lagoa da Pampulha e fazer tantas voltas, o que você tem que levar em consideração na hora de, para não causar nenhum acidente, nem com você, nem com outras pessoas? Na verdade, além do preparo físico, o psicológico aqui conta demais. É atenção, tá prestando atenção o tempo inteiro, se vê que vem um carro de uma forma mais brusca, qualquer coisa desse tipo, evita, encosta, sinaliza. Para se tornar um profissional, um ciclista profissional, qual que é a estrutura? Na verdade é treino. Eu acordo diariamente por volta das 5 da manhã e faço um treino cerca de 2 horas por dia, que dá em média 60 quilômetros, pelos mais variados percursos. O Simão começou a pedalar com 30 anos. Muita gente fala 30 anos, ou seja, já não tem que praticar mais esportes. Tem que sim, né? E eu vou te falar um negócio, sabe, Fabiano? A prática do esporte, no meu caso a bicicleta, mudou minha vida. Minha vida é muito melhor hoje. Eu tenho uma vida muito mais saudável. Você chega para trabalhar mais tranquilo, a cabeça está funcionando melhor. É uma maravilha. Eu indico a todos. Simão, muito obrigado pela entrevista aqui no Nas Horas Vagas. Sucesso e muitas pedaladas por aí. Obrigado. Eu agradeço a atenção, agradeço esse espaço que o tribunal está dando para a gente. E o meu intuito é esse, sabe? É de realmente prestigiar os colegas e que os colegas adotem práticas saudáveis, que eu tenho certeza que, como no meu caso, vai melhorar a vida de todo mundo, vai ficar muito mais gostoso. Simão Cameron é Nas Horas Vagas ciclista. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Um abraço e até a semana que vem. Tchauzinho!